eleições. Normalmente, a mudança é realizada em outubro. A decisão foi tomada a pedido do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, para diminuir as variações de horário no país, principalmente nos estados do norte, que atrasam a apuração dos votos. E olha só essa, o príncipe Harry e a atriz americana Meghan Markle anunciaram a data do casamento. Enfim, né? A aguardada celebração vai acontecer em um sábado, dia 19 de maio do ano que vem. Anota então na agenda. A realeza confirmou que o local da cerimônia será a Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor, que fica a 40 quilômetros de Londres. Harry e Meghan se conheceram há 1 ano e meio e só confirmaram a relação depois de meses de especulações da imprensa britânica. E nesta sexta-feira foram sorteados os primeiros confrontos da Copa do Brasil do ano que vem. Os times que estão na Libertadores e na Copa Sul-Americana só entram na disputa nas oitavas de final. Para os clubes grandes envolvidos desde o início da competição, os confrontos em jogo único ficaram assim. O São Paulo pega o Madureira, o Atlético Mineiro vai até o Acre enfrentar o Atlético local, Caxias e Atlético Paranaense, Boa Vista contra o Internacional, a Caldense pega o Fluminense e o Botafogo estreia contra o Aparecidense. Os jogos acontecem entre 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Enquanto o torcedor do Grêmio conta as horas para a final do Mundial de Clubes, nós vamos falar de um time de várzea da Grande Porto Alegre. No Real Madrid de Canoas, vocês conhecem? Os gremistas e colorados jogam juntos, mas têm palpites diferentes para a partida de hoje. Gremistas em contagem regressiva. 2-1 pro Grêmio. Tranquilo. A fama de imbatível do time do técnico Zidane não assusta e faz o Grêmio sonhar. Se o Inter conseguir ganhar do Barcelona com o Ronaldinho Gaúcho e tudo mais, por que a gente não vai conseguir ganhar deles também? Renato Gaúcho quer voltar a fazer história pelo Grêmio. É o jogo mais importante da minha vida, digamos assim, como treinador. É o jogo mais importante da vida dos meus jogadores. Ele marcou os 2 gols que garantiram o título mundial em 83. Agora pode ser bi como técnico. O ex-lateral direito Paulo Roberto ergueu a taça ao lado de Renato. Na época, a gente não tinha a dimensão do valor, da importância que é ser campeão mundial. E hoje me orgulha muito meus filhos saberem que eu participei da história do Grêmio, o título mais importante. No sábado, os olhos do planeta vão estar voltados para este escudo. Uma das maiores potências do futebol mundial. Em campo, o jogador mais valioso do grupo. Só que não. Este é André Delgado, o camisa 7 do Real Madrid, de Canoas, na Grande Porto Alegre. O futebol não é o mesmo, é só o número mesmo. Tudo começou 25 anos atrás, quando este grupo de amigos se reuniu para ter uma bola nos dias de folga. O nome Real Madrid surgiu por acaso, mas é claro que aqui ninguém reclamou. Teve um torcedor que falou assim, o time de vocês parece o Real Madrid, de tão bom que é. Vamos deixar aí, deixamos. Aí ficou com o Real Madrid, até hoje esse nome tá gravado. Aqui o esporte mais popular do mundo não tem holofotes. Jogam pintores, marceneiros, vendedores, eletricistas e empresários. A gente procura conversar às vezes, nas palestras, no vestiário, antes do jogo, sempre procurar copiar alguma coisa do Real. São anos de união, campeonatos e títulos com o brasão do Real. Só que agora os merengues de Canoas vivem um impasse. A rivalidade pesou. Colorados e gremistas estão divididos para acompanhar a decisão. O único Real Madrid bom que tem é o de Canoas. É o único que tem. Sábado é Grêmio. É o Real Madrid da Espanha. A corneta tá liberada. Real Madrid sempre, aqui e lá no sábado também. Os colorados do Galáctico de Canoas confiam nas estrelas do Xará espanhol. Já os gremistas acreditam na fama de copeiro do imortal tricolor. Que vença melhor, então. Legal que ninguém ficou em cima do muro. É isso aí, gente. Futebol tem que ser aí na esportiva mesmo. E o atual técnico do Grêmio declarou há alguns meses, gente, que jogou mais que o craque português Cristiano Ronaldo, ganhador de 5 bolas de ouro como melhor jogador do mundo. As polêmicas chegou aos Emirados Árabes nas vésperas da decisão entre os europeus e sul-americanos. Bruno Ricardo, você concorda com essa declaração aí do Renato Gaúcho? É difícil de concordar com o Renato, porque o Cristiano Ronaldo está entre os grandes jogadores da história do futebol mundial. É um cara simplesmente completo, obcecado em quebrar recordes. E talvez essa seja a principal diferença entre os dois. Porque o Renato também foi um craque, sabe? Aquele cara que nasceu com talento puro, talento nato. Enquanto o sucesso do Cristiano Ronaldo, além, claro, de ser um ótimo jogador, mas esse sucesso está relacionado ao trabalho, à dedicação. E nisso realmente ele é espetacular.
O brasileiro agora pode entrar para um seleto grupo de homens que foram campeões mundiais em clubes, jogando e também treinando. Essa história começou com 2 uruguaios. O primeiro foi esse aqui, atacante, Luiz Cubilha. Jogava no Peñarol, foi campeão mundial em 61 e depois campeão mundial treinando 2 equipes, o Nacional, também do Uruguai, e o Olímpia, do Paraguai. Outro uruguaio repetiu a façanha, um lateral esquerdo. Ele era o Mujica, primeiro jogando pelo Nacional e 9 anos depois treinando a mesma equipe. Então foi campeão pelo mesmo time, jogando e treinando. Isso também aconteceu com o italiano Carlo Ancelotti, jogador excepcional, no final dos anos 80. Foi bicampeão mundial com o Milan, 89 e 90, depois campeão mundial treinando o Milan em 2007 e treinando o Real Madrid em 2014. Quem também conseguiu esse feito incrível foi Zinedine Zidane, que nós conhecemos muito bem. Foi campeão jogando pela Juventus da Itália e pelo Real Madrid e é o atual campeão mundial dirigindo o Real Madrid. E adversário do Renato neste sábado. Aliás, o Renato, como a gente falou aqui, já foi campeão mundial, pode entrar para esse grupo. Marcou os 2 gols do Grêmio na final de 83 contra o Hamburgo e agora, como treinador, vai encarar o Real Madrid. O time espanhol, sem dúvida, é o favorito, mas o Renato tá louco para aprontar. Agora as notícias do mercado da bola. O Palmeiras anunciou a contratação do goleiro Everton, campeão olímpico com a seleção brasileira nos Jogos do Rio de Janeiro. O acerto foi confirmado pelo clube nesta sexta-feira. Everton, de 30 anos, estava no Atlético Paranaense, time que defendeu nas últimas 6 temporadas e também por onde chegou à seleção. Ele firmou contrato de 5 anos com o Palmeiras. Para ser titular da equipe, Everton terá concorrência de Fernando Praz e também de Jailson. Agora a gente troca de assunto. O juiz Sérgio Moro ouviu nesta sexta-feira o proprietário do apartamento vizinho ao do ex-presidente Lula em São Bernardo do Campo, que para o Ministério Público seria usado pelo petista com dinheiro de propina da Odebrecht. O contador do dono do imóvel também prestou depoimento e confirmou que os recibos de aluguel foram assinados em um hospital de São Paulo. O juiz Sérgio Moro ouviu o contador João Muniz Leite sobre os recibos de aluguel do apartamento vizinho ao do ex-presidente Lula em São Bernardo do Campo. Ele afirmou que recebeu os documentos de Glaucus da Costa Marques, o dono do imóvel. Contou que vários estavam sem assinatura e, por isso, levou os recibos para serem assinados, enquanto Costa Marques estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, no ano de 2015. Quando ele me pediu, então, que eu preparasse os recibos que estavam faltando, que levasse ao hospital, que ele assinava todos. O engenheiro Glaucus da Costa Marques também foi ouvido novamente pelo juiz Sérgio Moro. Ele confirmou a autenticidade dos documentos e disse que não recebeu o aluguel do apartamento entre fevereiro de 2011 e outubro de 2015. Disse que após o encontro com Roberto Teixeira, na época advogado do ex-presidente, o aluguel foi pago. Eu comecei a receber o aluguel de novembro, que eles pagaram dia 5 de dezembro, 7, por depósito. Certo. Como já esclareci. Depósito não identificado em envelope. Costa Marques é réu no mesmo processo em que o ex-presidente é acusado de receber um apartamento e um terreno para o Instituto Lula em troca de favorecer a empreiteira Odebrecht em 8 contratos de 75 milhões de reais. O MP aponta Costa Marques como um laranja no esquema e afirma que, na verdade, o apartamento seria de Lula. Em nota, a defesa do ex-presidente disse que os depoimentos reforçaram que todos os recibos com quitação foram emitidos pelo proprietário do imóvel. O novo ministro-chefe da Secretaria de Governo, Carlos Marum, tomou posse nesta sexta-feira e disse que é um soldado sob o comando do presidente Michel Temer. Depois de receber alta do Hospital Sírio-Libanês aqui em São Paulo, Temer foi direto para a cerimônia de posse de Marum em Brasília e pediu que o novo ministro busque apoio para a reforma da Previdência 20 horas por dia. Depois de uma semana do anúncio como novo ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum tomou posse no Palácio do Planalto. A missão principal do articulador político é conseguir votos para aprovar as mudanças nas aposentadorias. O maior dos desafios é a reforma da Previdência. Sou, a partir desse momento, um soldado, sob o vosso comando, em sua árdua luta para fazer com que o nosso país seja um Brasil melhor para todos os brasileiros. Carlos Marum pretende utilizar o recesso parlamentar para conversar com cada um dos deputados indecisos sobre a reforma da Previdência. Para facilitar o diálogo, o novo ministro pretende utilizar a já conhecida estratégia
de atender os pedidos de cargos e verbas dos parlamentares. Marum foi aliado do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que está preso, e chega ao Planalto com apoio do Centrão. Tem um bom relacionamento com todos os seus pares e aqui na Secretaria de Governo ele com certeza vai estreitar ainda mais esse relacionamento e com isso ele vai conseguir ter avanços. Michel Temer voltou a Brasília para participar da cerimônia. O presidente recebeu alta do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo no fim da manhã, depois de 2 dias internado para uma cirurgia de desobstrução da uretra. Segundo os médicos, Temer já pode voltar às atividades normais. No discurso, o presidente pediu ao novo ministro dedicação na aprovação da reforma da Previdência. Eu peço a você, viu, Marum, que na sua atuação na articulação política, dedique-se dia e noite, 18 horas por dia pelo menos, se possível 20, à reforma da Previdência. Mesmo sem ter os 308 votos necessários, Temer tentou demonstrar otimismo com a votação marcada para fevereiro. Vai ficar para fevereiro. Ótimo. Para fevereiro, vocês sabem por quê? Porque nós contamos votos. Nós não queremos constranger os deputados e senadores. Enquanto não tivermos os 308 votos, não vamos constranger nenhum deputado. E pouco mais de um mês depois da entrada em vigor da reforma trabalhista, foi lançada em São Paulo uma cartilha online para os empregadores entenderem melhor as novas regras para a contratação de funcionários. A cabeça do trabalhador está cheia de perguntas. Os direitos, dos trabalhadores, se vai mudar alguma coisa, como que vai ficar, se o trabalhador não vai ser lesado. Ainda está difícil saber o que mudou com a reforma trabalhista. Para entender toda a reforma, acho que precisa de uma assistência jurídica. Um mês depois de entrar em vigor, a reforma ainda confunde empregados e patrões. O objetivo da nova lei é modernizar as relações de trabalho e colocar no papel aquilo que já acontece na prática. Há motivo para insegurança porque é novo. Agora, o que se recomenda para a empresa e para o trabalhador é estudar bem a reforma. A Federação do Comércio de São Paulo lançou uma série de cartilhas online para explicar as novas regras a empregadores e funcionários. O primeiro número é sobre os novos contratos de trabalho. Ainda há muitas dúvidas sobre como utilizar o trabalho intermitente. Algumas empresas pretendem usar, mas elas não sabem muito bem como remunerar, quando a remuneração ficar abaixo do salário mínimo. O material foi elaborado em parceria com os Ministérios do Trabalho e da Indústria e Comércio. Para o governo, a nova legislação deixou as regras mais flexíveis. Os números da economia e também com geração de emprego, todos positivos, e nós estamos muito otimistas de que a reforma possibilitará uma geração de maior emprego e diminuição do desemprego. E olha só que novidade legal, gente. O jornalismo do SBT tem agora um aplicativo de notícias. A minha querida colega Kalina Sabino ensina pra gente como ter acesso a todo o conteúdo. Oi, e aí, tudo bem? Quer receber no seu celular as principais informações do dia? Então assine agora o novo serviço de notícias online. Online do SBT. O aplicativo SBT Notícias traz conteúdo no mundo. Anotou aí? Vou repetir, hein? É só mandar um SMS com SBTN para 46923. O serviço custa apenas R$ 2,99 por semana, menos de 50 centavos por dia. Assine e comece agora mesmo a receber os principais destaques do jornalismo do SBT. Espero por você, tá bom? Até mais! Legal, né, gente? O melhor é rápido e fácil. E todo fim de ano é sempre aquela mesma história, é de renovar as esperanças. E no apagar das luzes de 2017, o otimismo do governo disparou. Prova disso foi o aumento da projeção de crescimento da economia para este ano e também para 2018. Mas não é todo mundo que está tão animado assim. Gente gastando, compras para todo lado, shopping cheio. Não foi assim o ano todo, não. É que agora tem mais dinheiro circulando, o que impulsiona a economia. Houve, portanto, um aumento de confiança muito grande, o que levou a um aumento do investimento, um aumento do consumo. O consumidor está com um nível de confiança mais elevado, as empresas também. E por falar em confiança, o governo mais que dobrou a projeção de crescimento da economia em 2017. A expectativa para o PIB passou de 0,5% para 1,1%. Otimismo também com 2018.
A nossa projeção de crescimento para 18, passando para 3%, um pouco acima, inclusive, do que está a média dos analistas. Acima mesmo. E este economista explica que o otimismo é um recado para a população. Uma mensagem de confiança, de que aquilo que o governo está pretendendo vai se realizar, vai se consumar. Consumam mais, comprem mais. O consumo para a indústria não é só importante, é necessário. Mas o setor não enxerga todo esse crescimento previsto para o ano que vem, não. O crescimento do PIB como um todo, a gente não está tão otimista como o ministro. Nós estamos prevendo um crescimento ainda na faixa de 2,6%. Para buscar um crescimento maior, o setor cobra investimentos e que não sejam apenas passageiros. Mas vai ser difícil. O orçamento de 2018 já foi aprovado pelo Congresso. E a previsão é que o governo feche o próximo ano com um rombo de 157 bilhões de reais. Quase 2 bilhões são apenas para pagar as campanhas eleitorais. E a seguir aqui no SBT Notícias, campanha fotográfica com tema de Natal incentiva a adoção de animais abandonados. E ainda, Anitta é anunciada no Rock in Rio Brasil e Lisboa e divulga trecho de novo clipe. Os detalhes é logo depois do intervalo, hein? Tá imperdível esse clipe novo. Até já!